Olá, eu sou Rodrigo Aragão, sou um cineasta de filmes de terror aqui no Espírito Santo e hoje eu sou convidado do Curta Vídeo. Vou poder contar um pouco sobre meus causos, sobre meus filmes e no final vou poder mostrar um curta-metragem muito divertido chamado A Flor do Cemitério. Eu sou filho de um mágico e dono de cinema. Então, na minha casa sempre teve truques de mágica, rolo de filme 16mm, projetores. Meu irmão mais velho estudava um pouco de pintura, então eu tive um ambiente muito propício e sempre fui encantado com a magia do cinema, efeitos especiais. E os efeitos especiais, para mim, os mais divertidos estão nos filmes de terror. Então comecei muito criança ainda, fazendo monstros, assustando os vizinhos, assustando minhas tias, coitadas. E aos 17 anos eu recebi um convite para trabalhar em um filme na Luísa Lubiana. Isso lá em 94, onde eu maquiava Márcia Gaundi e várias pessoas legais. E esse foi o começo da minha vida profissional, né, que é muito regida através dos efeitos especiais. E trabalhei muito teatro, fiz de tudo para sobreviver. E o meu primeiro filme foi em 2004. Foi um curta-metragem chamado Chupa-Cabras. E a partir dali eu fiz um longa-metragem que levou 3 anos para ficar pronto no quintal da minha casa. A questão regional ela é muito interessante. Eu, como fã de terror e um cara que assistiu muitos filmes de terror na minha juventude, eu acho que o principal diferencial que você pode ter é ser o mais regional possível. E o quintal, eu nasci numa aldeia de pescadores, e o fundo da minha casa era um manguezal. E eu sei que o manguezal é um cenário de superprodução, é uma coisa maravilhosa. Aí veio essa ideia de fazer um filme que acontecia no mangue, que se chama Mangue Negro. E esse filme, apesar de ser um filme muito barato, muito precário, feito por um grupo de amigos, assim, com todas as dificuldades possíveis, ele teve uma repercussão internacional muito boa. Uma das coisas interessantes é o regionalismo, que isso sempre foi um lema meu, né? Cante sua aldeia, encantará o mundo. É a grande coisa que você pode dar de diferencial é você ser regional. E eu venho trazendo isso ao máximo nesses anos de profissão e hoje eu estou na pré-produção do meu 7º longa-metragem. Então, todos regionais. E o meu próximo agora vai ser o meu primeiro filme urbano, que vai ser um filme que vai se passar aqui em Guarapari, na Praia do Morro, mas ainda muito regional, né? Ainda vai ser sobre uma especulação imobiliária que faz alguns prédios da praia mais famosa de Guarapari passarem a maior parte do ano vazia, sem ninguém, né? E o que acontece se alguém morar ali sozinho num prédio, se esse prédio for mal assombrado? Vai ser assustador. Ser brasileiro é muito difícil. Então, assim, você distribuir um filme brasileiro
É uma tarefa muito, muito complicada. Eu acho que esse é o nosso grande problema, seja qual for o gênero. Fatos. Cada vez que você conhece mais o mercado, o mecanismo, tal, mais desanimado você fica. Então acho que a gente tem que buscar outras alternativas. Agora, a tela grande, a tela de cinema, ela é óbvio que ela hoje é dominada por produções de 200 milhões de dólares, por filmes de super-heróis, até porque a gente tem streaming, as pessoas têm televisões melhores, com sons melhores. Então, para você ir no cinema, e eu estou falando do povão, que é o público que me interessa. Para você ir no cinema, você precisa ter algum diferencial. Ou você vai ver um filme de super-herói, que os efeitos especiais são incríveis na tela grande, ou você vai ver uma comédia, porque é gostoso rir em conjunto, ou você vai ver um filme de terror. Que o filme de terror, dos filmes de baixo orçamento, é o único que ainda tem telas grandes. Isso falando internacionalmente, porque a experiência de você sentir medo em grupo é muito boa. Então as pessoas gritam junto, as pessoas riem depois do grito junto. Para os jovens, que é o grande público hoje do cinema, é muito bom levar uma namorada, uma pretendente a namorada e ver ela ficar com medo e poder abraçar. Então acho que nesse caso o terror, ele leva uma vantagem muito grande. Agora, o terror brasileiro, que tem crescido bastante, ele ainda precisa conquistar o público. Eu acho que todo grande festival de cinema fantástico do mundo hoje tem um filme de terror brasileiro fazendo bonito. Tem muitos diretores muito talentosos, estamos produzindo muito, mas o público ainda precisa descobrir isso. E é um processo complicado, é um processo longo, mas de 2008, quando eu comecei para cá, já houve uma revolução, assim. Eu sempre tento escrever coisas que eu consigo filmar. Eu sempre fui muito prático nisso. Eu nunca... Só uma vez na minha vida eu escrevi uma história que eu não sabia como filmar. Mas de resto, eu só escrevo coisas que eu sei que... eu conheço esse cenário, isso aqui eu consigo fazer. Então sempre muito prático, porque eu sempre escrevo sonhando em filmar. Sempre. Só no Cemitério das Almas Perdidas, que foi uma época, ele foi escrito em 2002, uma época que eu estava com um grupo de teatro que estava meio se desfazendo, que ele foi um processo que eu precisava colocar aquilo no papel daquele jeito, e levei 18 anos para fazer, mas consegui fazer. Mas eu sempre penso em uma coisa, coisas que eu quero aprender. Por exemplo, Mangue Negro era um filme de zumbi, porque eu amo zumbi, eu queria muito fazer um filme de zumbi. A Noite de Chupacabras é um western. Meu pai é um grande colecionador de faroeste, tem mais de 3.000 filmes aqui em casa. E eu queria fazer um faroeste e eu queria colocar o Monstro da Lagoa Negra, que é um filme que eu adoro também. Eu queria fazer aquela fantasia, então A Noite de Chupacabra era para isso. Não encosta nele! Não encosta no sangue do meu marido! Pedro! O sangue do meu marido!
Mar Negro já é um filme de monstros gigantes, que era um tesão que eu tinha. Eu adoro filmes de monstros japoneses, essas Godzilla, essas coisas. Eu queria fazer umas coisas desse jeito. Eu acho que... Jesus Maria José! O bicho tá vivo! As Fábulas Negras, ela vem como o além da imaginação, essa experiência de produzir para outros diretores também, fazer historinhas menores. Cíntia! Mãe? Mãe? Cíntia? Cíntia? Era tudo verdade, mãe. Do que você tá falando, menina? Eu vi a loira. Eu vi com meus próprios olhos.
A Mata Negra é um filme de magia. É um filme um pouco menos de humor, mais feitiço, que me encanta também. Esse foi o livro de Cipriano, rituais, no meio da floresta, essa era a ideia. Depois queima o livro. Não leia mais nada. Queima! Temos uma invocadora de demônios. Uma adoradora do coisa ruim, irmãos. Uma bruxa. Eu achei esse ouro. Eu tô indo embora daqui pra nunca mais voltar. Você quer ir comigo? Os filhos dos homens retiram o sangue. Eu acho que não era um rato não, Zé. E fétido dos jardins da tua morada. Ai, demônio! Ofereço-te a pureza imaculada. Que o poder do oculto se manifeste através do sangue. Tira-se daqui, pelo amor de Deus! Ela que trouxe o demônio. Peguem ela, irmãos! Peguem! Vá! Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio! E o Cemitério das Almas Perdidas, ele é um épico de aventura, espada e vampiros. Então você vê que cada filme eu tenho uma coisa que eu quero estudar, que eu quero fazer, que eu curta, e isso me mantém sempre com a paixão lá em cima. Senhoras e senhores, chegou na cidade o espetáculo mais assustador de todos os tempos. E agora o Prédio Vazio, ele é uma linha do chamado, do terror japonês, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante para mim. Às vezes decepciona as pessoas que querem filmes iguais. Eu acho que todo filme acaba saindo, né? Mas eu acho ótimo que eles sejam diferentes. Eu gosto de experimentar coisas diferentes. E eu já escrevo assim, pensando no que eu estou querendo brincar nesse momento. Eu me vejo mais como contador de história. Acima de tudo, uma pessoa que gosta de contar histórias. Agora, profissionalmente, o que paga minhas contas mesmo é o meu trabalho com efeitos especiais. Ou seja, onde a maioria da parte dos trabalhos que eu faço é prestar serviço para filmes de outras pessoas, né? Então, assim, hoje eu já trabalhei com praticamente todas as grandes produtoras do Brasil. Globo Filmes, RT, O2, Paris Filmes. Já fiz trabalhos com todas essas pessoas. Entendo o que é trabalhar numa superprodução. Entendo que está em uma grande metrópole, no meio de uma equipe muito grande. E amo cada vez mais a ideia de morar em Guarapari, de fazer histórias menores e de ter uma qualidade de vida melhor e treinar pessoas daqui, poder devolver isso para o universo, que eu acho que é quase um milagre. Um cara de Guarapari que não fez faculdade, conseguiu sobreviver bem de fazer cinema, então eu acho que eu tenho que devolver isso para ensinar jovens também. Acho que é por isso que vem esse projeto de montar uma escola com cursos mais práticos, cursos curtinhos, para mostrar para os jovens que é possível. É isso. E tem uma galinha. É isso, gente. Eu moro na roça, tem galinha, tem galo, cachorro, periquito. E a galinha está sendo o microfone, né? Mas eu quero fazer filme, São Paulo é bom mesmo, comer o ovo das galinhas no quintal. Mas sobre equipe, é uma coisa muito interessante, porque assim, em 2004, quando eu resolvi fazer o primeiro filme, eu já não tinha dinheiro, muito pouco. Então quem que vinha trabalhar comigo? Os amigos.
E às vezes amigos apareciam, às vezes amigos não apareciam, né? Até as pessoas, às vezes alguém quer me questionar por que que no Mangue Negro, quando tem senhoras, são homens vestidos de senhoras. Por quê? Porque não tinha nenhuma senhora, velho, que toparia participar daquele filme. Então eu passava por umas coisas assim, por exemplo, o holofote que a gente tinha, não tinha nem tripé, o holofote era feito mesmo, ele dava choque e tal, e não tinha como você fixar o holofote em algum lugar, tinha que ficar segurando. E às vezes a equipe não ia, e tinha uma cena romântica que o rapaz tinha que ficar segurando o holofote para iluminar a moça, aí quando ela falava a gente trocava. E assim, para o próximo filme você aumenta um pouquinho, alguns desistem, caem na realidade, desistem, e outros continuam. Então, vem esse processo de filme após filmes, você perde alguns, outros chegam, e a equipe vai crescendo. Às vezes as pessoas reclamam, panelinha é um absurdo que tem panelinha. Mas a panelinha, em um determinado ponto, ela funciona muito bem, porque você já tem um diretor de fotografia que você trabalha bem, que o cara te trata bem, que ele entende o que você quer, que foi ótimo o trabalho, por que que eu vou procurar outro, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí eu bato nessa questão de buscar esses jovens, de buscar mais pessoas interessadas, para a gente poder renovar e estar cada vez mais chance. Então entra esse meu desejo de produzir mais rápido, mais barato, com uma variação maior de pessoas. Quanto ao regionalismo, o regionalismo ele vem do cenário, ele vem do modo de falar. É muito importante que o regionalismo ele seja universal, mas não seja uma piada interna. Não me interessa muito fazer um filme com piadas só para os capixabas. E dentro disso está uma coisa muito importante para mim, que é a trilha sonora. Eu falo, no meu primeiro filme, no Mangue Negro, eu acho que um grande diferencial que a gente tem é a trilha sonora de um cara genial, que foi o maestro Jaceguai Lins, que era um pernambucano que abraçou o Espírito Santo e dedicou parte da vida dele ao estudo, né, do Congo, enfim, das músicas de raiz aqui do Espírito Santo. Ele misturou isso com música clássica. Então ele faleceu antes do filme começar, antes de eu voltar aqui para o Espírito Santo, mas com certeza ele jogou um filme de zumbi feito no manguezal em um outro patamar, assim, e eu sou muito grato a ele. Eu tenho vontade de todo filme colocar sempre Jaceguai, mas a gente não pode, né? Tem que... Jaceguai era muito meu amigo. No meu primeiro set, eu tinha 17 anos, sabe? Era um garoto mesmo. E foi uma coisa muito assustadora. E o Jaceguai, ele tinha aquele jeito... Não é bruto, não, mas um jeito muito na lata, assim, do nordestino, né? Mas ele era um cara muito sensível. Foi o primeiro cara que leu um roteiro meu. Foi o primeiro cara que falou, olha, cara, você vai conseguir. Você tem talento, não desiste, não. Tá num dias difíceis de set. Não, parabéns, sim mesmo, é complicado mesmo. E assim, ele foi, vários projetos que a gente tinha na cabeça não aconteceram. E eu filmei o Mangue Negro todo pensando na música dele, mas no decorrer desses 3 anos de filmagem e edição, eu comecei a abandonar um pouco, pensar em outras alternativas. E um dia eu sonhei com ele, no jeitão dele assim, e eu falei, ô Jaceguai, que saudade sua, Jaceguai. Tá tudo bem, Jaceguai? Não, tá bem não. Por que o senhor não colocou minha música no seu filme? Deu um esporro. E aí no dia seguinte eu acordei e comecei a ligar para as pessoas para encontrar o Melodiário, que é eu não tinha uma cópia. E quando eu encontrei o Melodiário e levei ele, ou seja, o Mangue já estava pronto, cara, as músicas encaixavam, eu vejo que não teria outra pessoa no mundo que era feito ali para aquele filme. Isso é uma coisa que eu nunca mais vi, nunca mais ouvi falar de uma coisa tão perfeita, tão... E daí, nos próximos filmes, eu sempre continuei usando pílulas dele, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com bandas capixabas, como o Pé do Lixo, que usavam instrumentos como tambores e coisas
regionais interessantes. Eu sempre usei bandas capixabas. A gente comecei a trabalhar com um compositor que eu gosto muito, que é o Fê Pascoal, que é um cara que hoje toca no Muqueca de Rato e trabalha também na captação de som dos filmes. No Cemitério das Almas Perdidas, eu tive uma felicidade de encontrar um maestro que tem um trabalho que me lembrou muito o trabalho do Jaciguai, dessa coisa do popular, e é o João McDowell, que mora em Nova York. Então ele fez a trilha sonora do Cemitério das Almas Perdidas. Ela foi toda feita em Nova York. E o que eu passei para ele como referência foi justamente a obra do Jaciguai Lins, que ele não conhecia, ele ficou encantado. Então o Jaciguai é um cara que sempre ele está presente, às vezes ele está no set, às vezes ele está nas festinhas que eu coloco, mas vai estar sempre na minha vida. Eu sempre fui um cara meio solitário diante de um jovem capixaba que gosta de terror, que na verdade a grande maioria dos meus amigos não gostavam. Então das pessoas que trabalhavam no Mangue, assim, eles estavam ali muito por mim. Agora, assim, fãs de terror mesmo, não tinha nenhum. Na verdade, ninguém entendia direito o que a gente estava fazendo. Até porque o filme, como era um filme muito vivo, com pouca grana e tal, ninguém sabia direito qual era a história, assim, a gente ia filmando. Então, quando eu fui no primeiro Festival de Cinema Fantástico, no Fantaspoa, que eu pude encontrar um monte de fã de terror, e as pessoas não estavam esperando aquilo, foi uma sessão que eu nunca vou esquecer, assim. E já nesse primeiro dia eu já encontro o Denison Ramalho, que é um cara super incrível, e o José Mojica Marins. Então já no primeiro dia do primeiro festival, eu já dou de cara com o Mojica porque ele estava lançando Encarnação do Demônio. E o que fica para mim é uma pessoa de uma simplicidade muito grande. Depois que eu conheci algumas pessoas assim, e o Mojica ele fez isso, eu passei a ter menos paciência com gente muito metida. E eu pude ter felicidade de ir reencontrando ele em vários festivais. A gente tomava uma cerveja e contava causo, e ele sempre me tratou com muito carinho. E quando eu cheguei no meu quarto longa-metragem, que seria essa coisa de pequenas histórias, eu confesso que eu tomei coragem para chamar o Mojica, porque são filmes no Espírito Santo com pouquíssima grana, sem patrocínio. Então chamar ele era uma coisa, não era tão simples assim. Mas eu queria que ele fizesse uma participação, alguma coisa, e bati lá na casa dele: Mojica, eu estou com um projeto assim, assá, vamos? Faz um videozinho, alguma coisa. E eu contei que ia ter um filme sobre o Saci. E aí ele me fala assim: o Saci é coisa nossa, o Saci é brasileiro, eu sempre quis fazer um filme do Saci. Que ele falava daquele jeito mesmo. Mas Mojica, você quer fazer isso? Quer dirigir? Eu dirijo! E o Mojica veio para cá, pro Espírito Santo, se enfiou no meio do mato aqui, a gente foi para a Rota da Ferradura aqui junto. É um dos poucos trabalhos de externa, né? Porque ele é um cara muito de estúdio. E ele me ensinou várias coisas. Eu aprendi várias coisas que eu vou levar para sempre. Uma delas, eu lembro que a gente estava subindo a serra aqui e começou a chover muito. E eu confrontou com ele lá: ô Mojica, e essa chuva, hein, Mojica? O que a gente vai fazer? Ele falou: e aí, rapaz, que tem a chuva? Falei: não, mas vai atrapalhar a filmagem? Não tem problema. Se chover, chove na fita. Vai ficar até mais bonito. E isso é uma coisa que eu sempre levo, é um bordão dos meus sets, é isso. Quando acontece alguma coisa errada, que algo não vai sair do jeito que a gente esperava, choveu na fita. Ó, choveu na fita, gente, vamos, mudamos a ideia e vamos para frente. Porque isso é uma coisa que eu acho que quando você trabalha, principalmente com orçamentos reduzidos, o filme ele é vivo, o filme ele dança na sua frente, o filme ele se forma. E quando você entende isso e para de sofrer, que aquele filme não é exatamente o que está na sua cabeça, mas talvez aquele filme seja até mais bonito do que estava na sua cabeça, porque tem um monte de energias ali acontecendo. Então,
quando eu passei a entender isso melhor, eu acho que meus sets ficaram muito mais divertidos, ficaram muito mais leves e o resultado final acho que ficou melhor e eu sempre tenho um Mojica na cabeça para isso aí. Então eu sempre levo ele comigo, assim. Eu não considero meus filmes muito terror, assim. Mais brincadeira, né? Para mim, a coisa mais linda e mais fascinante é o fato de você pegar borracha, calda de morango misturada com chocolate, colocar uma história com algo absurdo que não existe, como um zumbi, um chupacabra, um lobisomem, e realmente fazer as pessoas sentirem medo disso. É incrível. E é um desafio técnico que me dá um tesão muito grande, assim. Então, assim, para mim, a questão do terror que eu faço é muito nisso. Muitas vezes pessoas entram em contato comigo para contar alguma história macabra real ou para mandar uma foto de acidente. Eu não tenho o menor interesse, eu odeio. Para mim, terror de verdade é assistir o noticiário. Aquilo ali é pancada. Tanto é que eu não tenho nenhum interesse em fazer um filme sobre violência real. Ou seja, a violência nos meus filmes que tem, mas ela é uma violência pastelão, ela é uma violência exagerada, o sangue jorra de uma maneira que não é realista, as interpretações são exageradas, tem humor, isso tudo é de propósito. Porque eu quero que a plateia sinta essa coisa que, cara, eu tô com medo de uma coisa absolutamente ridícula. E quando ela sai, a plateia possa rir dela mesmo, de que ela sentiu medo daquilo. Então eu estou ligado com a parte infantil da pessoa. Por isso que fazer cinema infantil é a minha segunda opção, assim, essa parte. E é isso, para mim fazer terror é divertido, é leve, os sets são maravilhosos, a gente ri muito no set. E os monstros são sempre lindos, assim, então é por isso que eu faço. Às vezes as pessoas, mas você está preso num estilo só. Não, é porque eu gosto de sets divertidos. Eu não teria problema de fazer outros gêneros desde que fossem divertidos. Mas é isso. Então por isso que eu faço cinema fantástico e por isso que eu não me vejo muito fazendo filme existencial, onde as pessoas sentam, conversam e conversam e conversam e chegam a uma conclusão ou não. Gente, o programa Curta Vídeo vai dar uma paradinha agora, mas a gente já volta contando esses causos que eu me divirto muito contando. Olá pessoal, sou Rodrigo Aragão, estamos de volta aqui com Curta Vídeo e, bem, vamos contar os causos. Sobre a questão de público, eu me inspiro muito em pessoas como Mazzaropi, eu me inspiro muito no Renato Aragão, sempre foi um herói para mim também. E o que esses caras tiveram para mim de mais importante é fazer cinema popular. Apesar às vezes a gente achar que o terror é uma coisa muito segmentada, mas assim, se você pegar as grandes bilheterias internacionais do Brasil, de filmes internacionais, das 10 deve ter uns 4 filmes de terror ali no meio. Então assim, o público gosta muito. E eu tenho muita vontade de fazer meus filmes chegarem em pessoas que não tem o costume de ver filme brasileiro. Eu acho que isso é muito importante, ele fazer filme que quebre essa bolha, porque é uma crítica construtiva para muitos diretores. Muitas vezes as pessoas fazem filmes tão herméticos
que eles só passam em festivais e só o público do festival, que já é uma plateia, já é uma plateia de uma bolha. E às vezes você está querendo passar uma... E às vezes você está querendo passar uma mensagem que é importante, mas você está acabando passando aquela mensagem para uma plateia que já conhece, né? Então, eu gosto muito que o Sérgio Leone falava que o western era um envelope que chegava a muitas pessoas e que ele colocava o que ele queria dentro do envelope. Então, o estilo é esse envelope, né? Uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, meus filmes passarem em um canal como o Space, que não é um canal típico de filme brasileiro, mas é um canal que pessoas que assistem filmes de terror vê. E os relatos que mais me emocionam é quando alguém vê assim, fala, rapaz, eu comecei a assistir um filme, e o filme eu fui gostando, e era um filme diferente, e na metade do filme eu comecei a pensar, rapaz, será que esse filme é brasileiro? E depois eu descobri que o filme era capixaba, e depois eu descobri que o filme era de Guarapari. Então isso eu acho muito bonito, porque às vezes você chega na pessoa literalmente de cima para baixo, e às vezes você abre a possibilidade das pessoas assistirem outros filmes, né? Eu acho que o terror... Bem, eu tenho uma entrada muito boa no México, eu tenho uma entrada muito boa no Japão, porque eles têm estilos de filmes parecidos, assim. Esses países são meus melhores clientes, assim, é o México e o Japão. Mas eu acho que quem assiste meus filmes, quem quer se divertir e que não tem pesadelo. Eu tenho uma teoria que a maioria das pessoas que não gostam de filmes de terror tem pesadelos. Tiveram pesadelos de uma época lá na infância e tal, e aí a pessoa desenvolve um bloqueio e fala, não vejo filme de terror porque senão tem pesadelo. Muito comum. Principalmente marmanjos bombados são os que menos veem nos nossos filmes. Mas é verdade, eu tenho certeza disso. Mas, no geral, para mim é muito importante que as pessoas se divirtam. Eu acho que nós passamos por um período muito pesado, muito difícil, essa é a realidade muito difícil. Eu acho muito interessante você poder sair um pouquinho dessa realidade. E mesmo que o passeio é um terror, mas que essa sensação seja parecida com a da montanha-russa, que você grita, você se assusta, mas você tem uma descarga química no seu corpo que lhe gera prazer. Durante a pandemia, que foi uma coisa muito complicada para a gente, Aldir Blanc foi uma coisa muito importante. E cada vez eu tenho pensado muito na internet, que eu acho que a tela grande ela é uma coisa de acesso muito difícil e a internet é uma coisa muito democrática, né? E essa ideia de fazer uma websérie com contos populares, com lendas, com baixo orçamento, é uma coisa que me atrai muito, que eu pretendo ainda voltar a fazer. Esses curtas que eu fiz dessa websérie, que chama Assombrações, isso foi no auge da pandemia, então isso fez o set ser muito difícil. Hoje eu vou convidar vocês para assistir o primeiro curta-metragem, que é uma lenda que eu adoro, uma lenda popular muito interessante, que é a Flor do Cemitério. Eu acho que essa lenda está no inconsciente de cada brasileiro, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa lenda, que é você não deve roubar dos mortos. Então essa é uma lenda que tem todos os estados com variações, e nós fizemos a Flor do Cemitério em uma pandemia, totalmente no meu quintal, de maneira muito divertida, com uma equipe muito pequena, e eu espero realmente que vocês se divirtam. Boa sessão aí.
Me dá uma cachaça. A gente se encontrava há mais de um ano, mas sempre escondido, com medo de alguém descobrir o que todo mundo já sabia. Um dia a gente teve essa ideia de se encontrar no cemitério. Eu achei ótimo. Ninguém vai lá mesmo. E eu não tinha medo de fantasma. Até ontem. Não sei por que eu fiz isso. Mas eu peguei aquela maldita flor e coloquei no bolso de Tião. Ele tava tão lindo. Foi só à noite, quando eu tava em casa, pronta pra dormir, que eu ouvi a voz pela primeira vez. Eu corri pela mata até a casa de Tião. Quando eu cheguei lá, a porta estava aberta. Mas não parecia ter ninguém. Eu resolvi entrar. Não, Tião. Eu corri pro cemitério. Me desculpa. Eu não acreditava. Me desculpa. Toma aqui sua flor. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu pedi desculpa. E agora ela pode voltar pro inferno de onde ela veio e me deixar em paz.
Cadê minha flor? Cadê minha flor? Ih, pai, ela morreu cedo demais. Mas naquela época eu vivia pouco. E aí, pessoal, espero que vocês tenham se divertido com a Flor do Cemitério. Eu quero dizer que essa websérie Assombrações tem mais 5 episódios no canal lá do Monstrólogo, com historinhas bem legais, bem divertidas. Está lá disponível no YouTube. Então, quem gostou, pode assistir o resto lá. Das várias experiências que nós fizemos para tentar produzir coisas mais rápidas e reduzir o máximo o custo, uma das coisas que eu mais gostei, que eu acho que todo mundo deveria fazer, é levar o editor para o set de filmagem. Porque a gente filma de 12 a 20 planos por dia, então dá para um editor montar isso durante o dia. E isso sempre foi uma experiência muito boa quando a gente chega num dia para o set, a gente já tem tudo que nós filmamos do dia anterior montado. E isso dá uma segurança muito boa, deixa a equipe animada de ver que o trabalho está ficando bom. Se algum plano não ficou muito legal, alguma coisa não funcionou direito, a gente ainda tem tempo de refazer, porque você está no set. Então acho que é uma das coisas que eu quero levar para sempre, assim. Isso é bom. E eu acho que os próximos projetos que eu estou fazendo também, eu sempre filmei muito em locações abertas, que agrega um valor à produção, mas eu vou te falar, depois dos 40 de uma hérnia de disco, filmar num set, no estúdio, é maravilhoso. É maravilhoso. Ação! Aí o desafio a gente tem a diária, é luz do sol, então a gente tem que terminar tudo antes de anoitecer e é muita maquiagem hoje, considerando que vai ter ainda os bandeirantes, ferimento no ator principal, são quase 20 pessoas para serem maquiadas. Nós passamos a semana toda com chuva, então essa cena ia ser rodada no começo da semana, mas não rolou por causa da chuva, então finalmente a gente vai poder mostrar o mausoléu pelo lado de fora. Então tá bonito, tô animado com isso, de finalmente fazer uma externa, né? Mais assustador de todos os tempos. Venha saber do seu passado, presente e futuro, agorinha, com a espetacular Madame Tiffany. É a mais poderosa de todas as Ocidente. Cortou! Essa foi boa. Tudo perfeito. Atenção, gente do passarinho! Eu olho pro passarinho voando. Solta, Alzir! Fecha o olho, não abra. Fica aí, não abre, hein? Era esse. Fazer os corpos dos índios é uma coisa muito dura para os atores, porque passa muito frio, então a gente tem que trabalhar muito rápido. Fazer isso aqui é difícil, eu sei do frio, eu já fui zumbi em mais de um filme também, eu sei que não é fácil, não é pra gente fraca isso aqui, é pros fortes. Mas estamos na última cena e hoje é nosso último dia aqui nessa praia, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então eu peço para vocês um pouquinho mais de coragem, mais força ainda pra gente terminar essa última cena.
e muito monocromático, né? Então a gente tentou trabalhar sombras, posição de luz para gerar sombra e áreas escuras para ficar um pouco mais volumétrico, né? Ninguém mexe na minha arte, filho da puta! Fabrício, 1, 2, 3 e pá! Cai! Cortou! Gente, cerrou, mano, Sandinha! Então, estou montando o meu primeiro estúdio, que vai ser um estúdio que vai ser meio escola. Então, essa questão de poder produzir mais, filmes mais rápidos, que sejam comercializados de maneira mais dinâmica e dar chance a novas pessoas e poder fomentar o cinema capixaba e poder fazer o capixaba se ver. Porque a gente sofre muito, é muito normal em alguns estados, de um certo complexo de vira-lata, de achar que para você ter sucesso, para você produzir, você tem que sair daqui. Eu falo, o Espírito Santo é um lugar incrível. Nós temos alguns dos cenários mais bonitos do país. A gente tem muitas pessoas talentosas. E às vezes o que precisa é dessas pessoas se juntarem. Em vez de esperar que venha alguma coisa de fora ou sair, ir para um mercado já saturado, já cheio de gente, eu acho que criar nosso próprio mercado. E esse tipo de produção, esse tipo de cinema faz a gente ver que somos sim capazes e faz nós melhorarmos nossa autoestima e termos um pouquinho mais de amor por nossa terra, que tem um monte de problemas, mas tem um monte de qualidade também. É isso. Um dos projetos que eu estou assim, muito animado para fazer se chama Folclórica, que vai ser o meu primeiro filme infantil. É um filme todo feito por bonecos, nos moldes do Cristal Encantado, que conta a história da terra mágica de Folclórica e se passa... No começo é de uma aldeia de sacis, onde nasce um sacizinho com um problema, ele nasce com o pé errado. Todo saci tem um pé direito, todo saci é muito esperto, todo saci é sortudo e nasce um saci com o pé esquerdo, que é azarado e é meio desastrado, e ele parte por uma jornada, depois de conhecer um oráculo chamado Pai da Noite, e ele parte por uma jornada pela terra mágica de Folclórica em busca de um dente de Mampinguari, que é um ser muito, muito assustador, mas que um dente dele pode fazer uma fórmula para ele trocar de pé. Então é uma jornada do herói, uma jornada de autoconhecimento, uma releitura, uma reimaginação de vários personagens do folclore brasileiro, feito para crianças. Então eu como pai recente, pai de 2 crianças aqui, e amante de bonecos, na verdade todos os meus filmes de terror têm bonecos. Eu comecei fazendo teatro de boneco, então é um projeto que eu estou muito, muito animado para fazer. Eu acho que eu vou me divertir muito assim, e tem tudo para ser muito legal. Assim, eu estou muito animado com esse público infantil, vai ser muito bom. E é isso, gente. Bem, espero que vocês tenham se divertido com esse bate-papo. Para mim é um prazer estar aqui no Curta Vídeo. Esse programa lendário, já tive o prazer de vir aqui algumas vezes. E que bom que vocês estão assistindo aqui. Continue assistindo. E quero agradecer muito a Márcia, minha amiga, querida, que fazia tempo que eu não via, mas que já trabalhamos juntos há muito tempo. E estou feliz mesmo de estar aqui. A essa equipe toda aqui. E é isso. Viva o cinema capixaba. Até a próxima.